Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje vamos dar prosseguimento às aulas sobre as etapas da vida. Vamos falar hoje sobre maturidade e a crise da meia-idade. E para isso já vamos trazer uma questão, está no Livro dos Espíritos, a questão 385. Então, o codificador perguntou aos guias da humanidade: qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? E os guias da humanidade responderam: é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Olha essa resposta dos guias da humanidade. Ao sair da adolescência e atingir a fase adulta, o espírito encarnado retoma a sua natureza. Os valores que até então estavam em um nevoeiro ressurgem com mais clareza. As tendências se mostram com mais nitidez, com mais firmeza. Logicamente, de uma fase para outra, nessa transição, o espírito encarnado ainda se perde. Para sair da fase da adolescência, às vezes entra na fase adulta e continua ainda vivendo as experiências da adolescência, ainda não se firma. Mas quando o espírito se firma na fase posterior, ele vai adquirindo então essa firmeza mais da sua própria natureza. Porque nós encarnamos nesse mundo para cumprir alguns objetivos, algumas metas. E a meta maior é de nós nos melhorarmos como espírito e somos. Então, nós vamos trazendo na nossa bagagem espiritual as nossas tendências, nossas inclinações, nós trazemos os nossos desejos, os nossos projetos de vida, E quando saímos da fase da adolescência, a nossa natureza fica mais clara. Quem somos? Da onde viemos? Aonde estávamos antes de reencarnar neste mundo de provas e expiações? Será que éramos habitantes de uma colônia de regeneração? Será que éramos habitantes ainda de colônias expiatórias? Será que viemos da onde? De onde nós viemos? Da onde estamos ligados espiritualmente? Quem é a minha família? Quem são os meus irmãos? Aonde eu estou ligado espiritualmente? Quais são as minhas afinidades, os meus pendores, as minhas inclinações? Então, nessa fase adulta, isso começa a ficar muito clara. Aonde eu estou espiritualmente? Vamos prosseguir com as palavras da benfeitora. Ela nos diz assim: ao atingir a idade adulta, o ser deve estar em condições de viver as suas responsabilidades e os desafios existenciais. É comum, no entanto, percebe-se, que o desenvolvimento fisiológico raramente faz-se acompanhar do seu correspondente emocional, o que se transforma em conflito. Quantos adultos, fisiologicamente falando, não apresentam ainda a maturidade de um adolescente, Nós olhamos para o espírito encarnado no corpo ali de um adulto, mas a maturidade é de um adolescente. E muitos adolescentes têm a maturidade de um adulto, Porque isso fica muito claro. Lógico, o organismo é o nosso veículo de manifestação nesse mundo. E o organismo tem influência sobre o nosso psiquismo. As células vão amadurecendo, os neurônios vai amadurecendo, e aí a mente, o espírito se manifesta melhor no instrumento.
mas não é o instrumento e da inteligência, né, a matéria, sim o espírito e da inteligência a matéria. Então não importa a fase, muitas vezes o adulto ainda está um psiquismo de um adolescente. Ainda os seus desejos, né, as suas aspirações ainda está como um adolescente, como uma criança. E muitos adolescentes têm o psiquismo, têm a natureza, né, de um adulto, a maturidade de um adulto. Então não depende do corpo e sim do psíquico, mas voltamos a falar, o corpo influencia o psíquico, uma coisa está ligada à outra. Vamos prosseguir com as palavras da benfeitora. Ela, no mesmo livro, no livro Amor, Imbatível Amor, ela nos diz assim: as astrações, as inibições, os conflitos não superados e as necessidades emocionais não satisfeitas contribuem para o transtorno de identidade, gerando a necessidade da projeção do papel dos mesmos nas outras pessoas. É comum percebermos ainda na fase adulta o ego perdido, né? A pessoa ali perdida, procurando se identificar com as imagens externas, imitando o externo, os outros, né? Por não enxergar a sua própria imagem. Então, muitas vezes, saímos da fase da adolescência, entramos na fase adulta e ainda não nos achamos, estamos perdidos, estamos imitando papéis e não apresentamos como verdadeiramente somos. Então, essa fase de transição é muito difícil mesmo. Então, nós deveremos procurar a nossa identidade. Qual é a nossa real identidade? Né? Qual é a minha real natureza? Né? Quem sou eu? São perguntas corriqueiras que devemos estar fazendo a todo momento para que nós não nos percamos pelo caminho. Né? Vamos prosseguir com as palavras da benfeitora Joana de Ângeles no livro Encontro com a Paz e a Saúde. Ela nos diz assim: a crise é uma necessidade sociológica, facultando o melhor aproveitamento das oportunidades existentes, ensejando a coragem para serem realizadas mudanças de paradigmas, assim como de condutas. Então, olha o que a benfeitora nos traz. E aí surge a crise na nossa vida, né? E essa crise, como ela nos diz, é uma oportunidade para nós, enquanto espíritos encarnados, nós somos convidados a mudar. E na crise nós mudamos, porque nós vamos nos socializando, nós vamos aprendendo a nos perceber como espírito. Então alguma coisa tem que dar um balanço, um chacoalhão na gente, né? Para que a gente possa se observar. Então, durante a crise, nós começamos a pensar mais como espírito, pois nós somos muito materializados, né? E quando vem essa dor íntima, nós começamos a perceber que nós não somos somente o corpo, e nós não estamos aí nesse mundo encarnado para sempre, né? Nós estamos aí de passagem e nós temos um objetivo, uma meta a atingir. E aí nós começamos a pensar mais em Deus, pensar mais em Espírito. E aí nós começamos a clarear mais uma vez a nossa visão espiritual, né? Então nós vamos prosseguir com o pensamento da benfeitora no livro O Homem Integral. Ela nos diz assim no livro O Homem Integral: por desinformação ou fruto de um contexto imediatista, consumista, elaborou-se a tese de que a segurança pessoal é o resultado do ter, e se manifesta pelo poder e recebe a resposta na forma de parecer. O que me faz sentir seguro, protegido e amparado
Essa é uma indagação que devemos fazer sempre, né? O que me faz sentir seguro? O que me dá segurança? Quando eu tenho a posse, isso gera poder, né? Pela imagem do parecer, como ela diz. Toda vez que nós temos posse, isso gera um poder no nosso psiquismo, né? Nós sentimos poderosos e passamos uma imagem desse poder. Mas a única posse verdadeira são as conquistas da alma. E o único poder é o domínio de si mesmo. E a imagem real não é ela e eu exteriorizo, mas sim a que se reflete no espelho da minha alma, através dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Vamos guardar muito bem isso, né? Porque a única posse que temos são as conquistas da nossa própria alma. O que eu tenho como conquista já em mim como virtudes? Né? O poder que eu tenho é o meu autodomínio. Será que eu estou com esse poder de dominar as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus pensamentos? Será que eu já tenho esse poder? Né? Então vamos pensar nisso. Vamos prosseguir agora com as palavras, né, de James Hollis. Ele nos diz assim: mesmo enquanto o mundo exterior continua a reclamar nossos esforços, precisamos nos voltar para dentro de nós, para crescer, para mudar, para encontrar a pessoa e o objetivo da jornada. Direcionar o telescópio para dentro, auscultar a própria alma. Nós, pelo caminho, né, como nos diz James Hollis, nós deveremos nos encontrar, nós deveremos crescer, né? Nós deveremos encontrar a pessoa que realmente somos. E diríamos mais, o espírito e somos, o self e somos. Procurar identificar a nossa própria alma, pois nós perdemos o endereço de nós mesmos. Esse é o nosso objetivo, é o objetivo da nossa jornada, nos encontrar. Quando nós entramos nessa fase adulta, vamos ganhando maturidade, o objetivo é o autoencontro. Vamos prosseguir então com as palavras ainda de James Hollis. Ele nos diz assim: conseguir permissão para viver a própria realidade é essencial na meia-idade. Né? Quem é que concede a permissão para vivermos a própria realidade? Quem é que nos concede isso? Como nos disse James Hollis, né? Conseguir a permissão para viver a própria realidade. Quem é que nos dá essa permissão? O ego ainda, né, a nossa personalidade, quando nós estamos encarnados, nós formamos uma personalidade, né? E ainda o ego, né, e somos, ainda vai olhando o mundo, né, como Senhor, né? E nós não sabemos, nós não somos só o ego, né? Somos o Espírito, nós devemos servir ao Espírito. Devemos pedir permissão ao Espírito. É o self, é o Espírito que somos e nos dá essa permissão de vivermos a nossa própria realidade. Como pessoa, como Espírito encarnado, nós devemos olhar para dentro, buscar essa maturidade, buscar essa permissão íntima para viver realmente como somos. Né? Vamos prosseguir trazendo uma palavra, né, de John Fuller. Ele nos diz assim: maturidade é a capacidade de suportar a incerteza. Olha,
o pensamento desse irmão. Nós adquirimos maturidade quando aprendemos a suportar a própria incerteza da vida. Pois se nós buscamos controlar a vida externa, nós sofremos. A vida é incerteza. A vida, as consequências, nós temos os nossos comportamentos e os nossos comportamentos vão gerando reações. E nós deveremos sempre buscar isso em nós. Iremos sempre controlar as reações. Não, nós devemos procurar controlar, sim, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Pois o externo está fora do nosso controle, é uma incerteza, mas passa a ser certeza quando nós começamos a entender e depende de nós é o nosso mundo íntimo. O que nós temos controle é somente sobre as nossas próprias ações, pois o mundo externo nós não temos controle sobre ele. E aí nós sofremos, e nós queremos controlar o mundo externo. E, como ele nos diz, imaturidade é quando nós aprendemos a suportar a incerteza. Eu vou pegar, vou acordar tal hora, vou pegar um ônibus, se o ônibus quebrar, se isso acontecer, se aquilo. Nós devemos projetar os nossos desejos, os nossos pensamentos, mas nós deveremos aprender uma coisa: e depender de mim, eu farei. E depender de mim, eu farei. Isso é o nosso objetivo da vida, como nos ensinou Jesus. E depender de mim, Senhor, aí estou. Se eu tenho que passar, esse cálice passar pela minha mão sem que eu beba, então eu vou beber. Eu tenho que passar por isso, e depender de mim, eu farei. Então esse é o nosso desafio perante a vida. Então nós vamos ganhando essa maturidade, nossa aula está chegando ao final, e possamos ter essa maturidade. Vamos suportar a incerteza da vida. Vamos viver a cada dia, a cada momento, a cada segundo, intensamente. Vida em abundância, como disse Jesus. Ele nos abençoe. Até uma próxima aula.